Cá estamos nós, embrenhados nas Escrituras mais uma vez. É um prazer ter você aqui comigo. Hoje nós temos o capítulo 4 pela frente. É um capítulo muito interessante, ele vai trazer aí 4 parábolas de Jesus. Então vamos começar a nos familiarizar com as parábolas, esse método pedagógico que Jesus utilizou para transmitir verdades profundas, conceitos complexos sobre o reino de Deus e toda a vida espiritual. Eu não vou conseguir analisar todas as parábolas do capítulo 4 aqui nesse vídeo, então tive de separar em 2 vídeos, ok? Fique conosco, eu tenho certeza que você vai aproveitar muito o conteúdo desse capítulo 4. Eu sou Pierre Alcanfor, você está no Escândalo da Cruz. Seja muito bem-vindo. Segura aí que lá vai pedrada. Assim começa o capítulo 4. De novo, Jesus começou a ensinar à beira-mar, e aglomerou-se perto dele tão grande multidão, que ele teve de entrar e sentar-se num barco que estava no mar, e todo o povo ficou em terra à beira-mar. Ele lhes ensinava muitas coisas por meio de parábolas, e dizia-lhes: Ouvi, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, parte das sementes caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Quando saiu o sol, este a queimou, e como ela não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, os quais, crescendo, sufocaram-na, e ela não deu fruto. Mas outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e deram fruto. E um grão produziu outros 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou só, os que estavam ao seu redor e os 12 perguntaram-lhe acerca das parábolas. Ele lhes disse: A vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas tudo se diz por meio de parábolas aos de fora, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Disse-lhes ainda: Não compreendeis esta parábola? Como entendereis todas as outras? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas depois de ouvi-la, logo vem Satanás e tira a palavra neles semeada. Do mesmo modo, os que foram semeados em lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas como não têm raiz em si mesmos, duram pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeçam. Outros ainda são os que recebem a semente entre espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza e o desejo por outras coisas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os outros que recebem a semente em terra boa são os que ouvem a palavra, acolhem-na e dão fruto, alguns 30 por 1, outros 60 por 1 e outros 100 por 1. Muito bem, parábola vem do grego parábole, que significa comparação, significa fazer um paralelo, colocar as coisas lado a lado. De uma forma bem simples, poderíamos dizer que parábolas são pequenas narrativas, pequenas histórias que comunicam conceitos profundos através de exemplos do dia a dia. Alguns conceitos são complexos e Jesus trouxe muito ensinamento profundo. E a parábola é uma forma de você colocar tudo isso numa história, com aplicação prática, né? Através de exemplos do cotidiano, exemplos que são familiares às pessoas. Isso facilita a compreensão desses conceitos, desses ensinos. A parábola coloca essas verdades espirituais de uma forma vívida, é mais fácil memorizar também. Nós vamos ver alguns outros objetivos da parábola um pouco mais adiante, mas até aqui já fica claro para nós que a parábola comunica conceitos profundos e complexos através de exemplos, de histórias, de aplicações práticas do cotidiano, e isso facilita a compreensão. Outra vantagem é a facilidade com que essas histórias podem ser memorizadas.
e elas também chamam a atenção, despertam o interesse. Mas é importante fazermos uma distinção entre parábola e alegoria. A alegoria, ela é diferente da parábola, porque na alegoria os detalhes importam. Então, quando você está lendo uma alegoria, cada detalhe, cada elemento daquela história é muito importante para construir o significado, né, de todo aquele ensinamento. Na parábola, você não faz esse tipo de análise detalhe a detalhe. Muita gente tenta fazer isso e muitas vezes a gente constrói doutrinas porque não sabemos analisar as parábolas. As parábolas, elas têm uma mensagem central, uma verdade central que está sendo comunicada e muitas vezes os detalhes, a periferia, não são relevantes. Então, na alegoria, o chapéu que algum personagem está usando significa alguma coisa, né? Aquela árvore, aquela cor, aquele personagem em si. Então é uma análise mais complexa e que dá muita margem à elucubração, ao floreio, né? A parábola é mais direta, então ela tem essa verdade central que ela pretende comunicar e a gente deve se ater a essa verdade central sem fritar muitos miolos nos detalhes e nos elementos todos dessa parábola. Nesse episódio, Jesus está falando de um barco, né? Nós já vimos nos vídeos anteriores que Jesus já estava sendo muito procurado pelas multidões e onde ele ia, as multidões o comprimiam. Então, é comum você ver daqui para frente Jesus pregando de um barquinho e afastado um pouco da margem, né? Afastado um pouco da praia e as pessoas ali em pé assistindo e ouvindo os seus ensinamentos. Essa primeira parábola, a parábola do semeador, ela tem uma grande vantagem para nós que vamos estudar aqui, que é o simples fato de que Jesus já a interpretou. Então nós não precisamos elucubrar, não precisamos viajar, porque a parábola já está interpretada. O que nós vamos fazer aqui é simplesmente evidenciar todos os elementos que foram levantados pelo próprio Cristo, para que a gente não corra o risco de que fique algum elemento, alguma verdade espiritual de fora por causa da nossa desatenção. Vamos começar do mais superficial e vamos nos aprofundando, vamos mergulhando nessa parábola. Bom, a simples narrativa é a seguinte: o semeador, ele é uma figura muito familiar desse pessoal que está ouvindo. O semeador, ele saía então com as suas sementes, semeando, jogando as sementes na terra. E algumas sementes caíam fora daquela trilha que o arado percorre, né? Caía ao lado, nesse solo que é duro e que não é trabalhado. O que acontece? Essa semente que cai ali não tem condições de penetrar. Então ela vai ficar na superfície e facilmente vai ser comida por pássaros. Outras sementes caíam ali em um terreno pedregoso, e é comum isso na Palestina. Jesus está narrando aqui uma situação comum, cotidiana daquele povo. Na Palestina, então, você tem esses terrenos rochosos ao lado, às vezes, de terrenos destinados ao cultivo. Então isso é comum ali. Alguma semente que cai nesse terreno rochoso, você tem então uma camada fina de terra e por baixo você tem pedra. O que acontece? Essa semente, ela facilmente penetra porque a terra é fininha, mas ela não consegue produzir raiz, ela não consegue fincar raiz nesse solo, então ela vai ser torrada pelo sol, ela vai definhar no sol. E por vezes você tem raízes de espinhos que se infiltram ali no terreno destinado à plantação, são as ervas daninhas, as pragas, né? E essa planta até começa a se desenvolver, mas ela é sufocada pelos espinhos. Agora, se você reparou bem, lá no verso 12, os apóstolos e as pessoas que estão ali próximas vão perguntar a Jesus o que significa a parábola. E antes de entrarmos então na interpretação que o próprio Cristo forneceu, vamos analisar esse trecho intermediário porque ele incomoda muito. Depois de perguntar o que significa as parábolas, Jesus diz o seguinte, eu vou retomar o verso para a gente ler novamente. Jesus então disse a eles, vamos ler. Ele lhes disse, a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas tudo se diz por meio de parábolas aos de fora, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Jesus aqui está se valendo do texto que está lá em Isaías, capítulo 6, verso 9. Nessa passagem lá em Isaías está sendo enviado a pregar a mensagem de Deus. E então Deus diz o seguinte, vamos ler lá. Ele então disse, vai e diz a este povo, ouvindo ouvireis e nunca entendereis,
e vendo vereis e jamais percebereis. Torna o coração deste povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos e os seus olhos cegos, para que não veja com os olhos, não ouça com os ouvidos, nem entenda com o coração, e não se converta nem seja curado. Então aqui nós temos esse motivo, esse objetivo adicional do uso das parábolas que eu tinha mencionado no começo do vídeo. A parábola, ela sim comunica um conceito profundo e complexo de forma simples. Ela revela um conceito, uma verdade espiritual àqueles que estão abertos, àqueles que são solo fértil. Mas ela produz um resultado oposto naqueles que não estão abertos, naqueles que são qualquer outro tipo de solo que não o solo fértil. O solo pedregoso, o solo duro não trabalhado e o solo com espinhos. Então, a pessoa que está fechada para a mensagem de Deus, a parábola vai produzir um efeito diferente. Ela vai esconder a verdade espiritual, ela vai confundir a pessoa. Então, a parábola, ela faz um filtro de tal forma que aquele que está aberto compreende a verdade que está sendo comunicada e aquele que está fechado se fecha ainda mais. Veja que a qualidade do solo aqui está determinando o resultado da semeadura. Não se culpa o semeador pelo resultado da sua semeadura. A semente cai em todo tipo de solo, mas ela vai germinar, ela vai crescer e vai produzir frutos naquele solo que foi trabalhado, naquele solo que é o solo fértil. E o solo fértil não é a pessoa boa. O solo fértil é a pessoa consciente da sua carência, a pessoa ávida por essa mensagem, porque ela entendeu a sua insuficiência, ela entendeu a sua condição espiritual precária, então ela precisa, ela quer receber a mensagem, então ela se torna um solo fértil. Não é a pessoa que é boa, é a pessoa que entendeu que precisa e então se abriu para receber a mensagem. De acordo com a explicação de Cristo, o semeador é esse que proclama o Evangelho, a começar do próprio Cristo. Isso se estende a todo ministro do Evangelho, a todo aquele que está proclamando, anunciando o Evangelho. Esse é o semeador. A semente é o próprio Evangelho, a palavra de Deus. O solo é o coração humano que vai receber, é a própria pessoa que está recebendo essa mensagem. E finalmente o resultado desta semeadura vai depender então da condição, da qualidade do solo. Então vamos lá à própria explicação de Cristo. O primeiro solo, aquele que está à beira do caminho, aquele que está fora da trilhazinha feita pelo arado, aquele solo duro, então, é a pessoa que recebe a mensagem, não entende, se fecha a ela. É uma pessoa que está com o coração fechado para a palavra de Deus. Então, essa semente não consegue penetrar, a mensagem não consegue penetrar. Então, o maligno, Satanás aqui, ele vai arrebatar tudo aquilo que foi semeado. Então veja que, de acordo com a explicação de Cristo, existe todo um processo espiritual envolvido no transmitir e receber o Evangelho, receber a palavra de Deus. Existem forças espirituais trabalhando exatamente nesse momento em que eu anuncio o Evangelho para que você não o receba, para que essa semente, essa mensagem fique na superficialidade e seja arrebatada. Então a gente não pode deixar de ver esse aspecto espiritual envolvido nesse trabalho da transmissão, do anúncio do Evangelho. O segundo solo é aquele solo rochoso, né, com as pedras ali logo abaixo dessa camada fina. Então seria essa pessoa que recebe com alegria a mensagem do Evangelho. Ela recebe com alegria, ela se empolga, ela veste a camisa, né? Ela facilmente, impulsivamente, ela recebe então a mensagem. Mas então vem uma aflição, vem uma crítica, vem uma perseguição por causa das palavras de Cristo e a pessoa começa então a abrir o bico. Eu não sei se você conhece esse termo, mas ela desiste, ela abandona o caminho diante das perseguições, das críticas ou mesmo das aflições da vida. O terceiro solo, aquele dos espinhos, então seria a pessoa que recebe a mensagem. Ela até começa a produzir uma plantinha ali, ela começa a se envolver naquilo, mas as preocupações do mundo, as riquezas, as seduções são mais importantes para ela. O preço é muito alto, ela não consegue abrir mão do mundo para seguir o caminho que está sendo apresentado por Cristo.
Então é um preço, ela até entende, mas o preço é muito alto a ser pago. O mundo é mais caro ao coração dela. Então veja bem, não é que ela discorde, ela até entendeu, ela gostou da mensagem, mas fazer o quê? O mundo é muito atraente. E há muitas riquezas, há muitos prazeres, há muita coisa nesse mundo, não dá para abrir mão para seguir o caminho de Cristo. Então esse é o perfil então da pessoa que foi identificada com o terceiro solo. Finalmente nós temos a pessoa identificada com o solo fértil, que é mais óbvio, né? A pessoa então que recebe a mensagem, essa mensagem entra no mais profundo do seu ser, ela consegue enraizar, a pessoa integra aquela mensagem, ela vive aquela mensagem com as suas palavras, com as suas ações. Essa mensagem então começa a produzir frutos. E eu quero chamar a sua atenção para uma outra verdadezinha incômoda que está incluída nessa realidade do quarto solo, do solo fértil. Porque aquele que se diz cristão, mas não produz frutos, ele deve de fato se perguntar se essa mensagem enraizou nele. Porque a consequência natural da palavra que se enraiza é a produção de frutos. É impossível que você tenha uma pessoa que recebeu a mensagem do Cristo, uma pessoa que integrou a mensagem do Cristo e que não tem qualquer tipo de fruto na sua vida. Isso então pode apontar para a verdade de que essa pessoa de fato não recebeu a mensagem do Cristo. E infelizmente nós podemos ver isso no dia a dia, nós podemos ver muitos e muitos cristãos que de fato não são cristãos, que de fato não receberam a mensagem do Evangelho. E isso prejudica, isso é um desserviço à proclamação do Evangelho, porque muitas pessoas vão dizer, bom, vejo o fulano lá, está todo dia na igreja, mas a vida dele é uma bagunça, assim como a minha, não tem diferença nenhuma. O que essa pessoa está transmitindo aos outros que estão de fora é que Cristo não faz a menor diferença na vida delas. Então, receber a Cristo, receber o Evangelho não produz qualquer diferença na vida dessa pessoa. O que a Bíblia nos deixa claro é que isso é impossível. Se a pessoa de fato recebeu o Evangelho, frutos necessariamente têm de ser apresentados como uma consequência natural disso. Vamos seguir, eu tenho só mais uma parábola para a gente analisar e a gente encerra esse vídeo. A parábola da candeia, veja comigo. A partir do verso 21, disse-lhes mais, será que a candeia deve ser colocada debaixo da vasilha ou debaixo da cama? Não deve ser colocada no velador? Porque nada está encoberto que não seja para ser manifesto, e nada foi escondido, senão para vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Também lhes disse, dai atenção ao que ouvis. Com a medida com que medis, também vos medirão, e ainda vos acrescentarão. Pois ao que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Eu quero então mostrar a você a imagem de uma candeia, esse recipientezinho de barro aí, que contém um paviozinho, né, e vai óleo ali dentro para iluminar o ambiente. A antiga lamparina. O velador, então, é esse recurso aí de colocar a candeia numa posição que favoreça a iluminação, né, evidenciando ali, colocando na posição que mais ilumina o ambiente. O sentido primário dessa parábola é que o reino de Deus, é que o Evangelho, ele será manifesto a todos. Então, embora agora ele esteja imperceptível a muitas pessoas, embora o reino seja imperceptível a muitos e esteja embrionário no momento desta narrativa, ele será manifesto a todos. Já na era dos apóstolos, após a morte e ressurreição de Cristo, já na era dos apóstolos você tem um desenvolvimento diferente do reino de Deus. Então ali você já tem a obra salvífica da cruz realizada, você tem a presença do Espírito Santo trabalhando, inspirando as pessoas que vão proclamar o Evangelho e trabalhando no coração daquelas que recebiam o Evangelho. Então, a verdade vai sendo anunciada, o reino de Deus vai sendo manifesto a todo mundo. Então, esse sentido primário diz que o Evangelho, que a luz não deve ser escondida, você não deve colocar a luz num lugar onde ela é ofuscada, você deve colocar a luz em evidência para que ela possa brilhar e iluminar
o ambiente. Da mesma forma, o Evangelho e o Reino de Deus devem ser proclamados, e eles serão proclamados, esse é o sentido da parábola, eles vão se tornar manifestos. Não há nada escondido que não será manifesto. E todo aquele que proclama o Evangelho faz esse papel aí de velador, esse papel de colocar a palavra de Deus em evidência, de não escondê-la. Mas existe um outro sentido também, muito claro aqui na parábola, que é o seguinte: todas as vezes em que a luz brilha, todas as vezes que a candeia é colocada no velador, ela então vai iluminar tudo aquilo que está no ambiente. Da mesma forma, sempre que o Evangelho é proclamado, então os desejos ocultos do nosso coração também são evidenciados, também são expostos. A palavra de Deus, se bem comunicada, se bem pregada, ela vai ter esse papel de evidenciar a nossa carência, a nossa escuridão, a nossa insuficiência, o nosso orgulho, egoísmo, vaidade. Além do aspecto do próprio reino de Deus, da própria palavra de Deus ser manifesta, ela também automaticamente manifesta a nossa escuridão, a nossa carência. É comum vermos hoje nas igrejas esse papel do Evangelho tendo sido abandonado. As pessoas focam somente na prosperidade, no sucesso financeiro, no sucesso no relacionamento. Então elas evitam trabalhar com a palavra de Deus nesse sentido de expor o pecado humano, de expor a escuridão humana. Isso está sendo abandonado pelas igrejas mais recentes para focar nesse aspecto do sucesso, né, do poder, da alegria. E o Evangelho, ele sempre, por onde ele passar, ele vai expor o coração humano, e ele deve expor o coração humano, porque sem esse trabalho inicial de mostrar a carência, de mostrar a precariedade espiritual do homem, o trabalho de Cristo não faz o menor sentido. A morte de Cristo na cruz não faz o menor sentido. O Evangelho, como nós vimos no vídeo anterior, ele vem como remédio para a doença. Mas se o pregador abandona o trabalho de mostrar a doença, então o remédio não faz o menor sentido. Eu não preciso tomar remédio se eu sou são, se eu estou saudável. Qualquer pregação sadia, conforme o modelo bíblico, primeiro evidencia a escuridão humana. Primeiro evidencia essa precariedade espiritual humana, para depois então apresentar a salvação que está em Cristo. Caso contrário, você pode rasgar a sua Bíblia, você não precisa pregar o Evangelho a ninguém, porque essa pessoa já está bem de acordo com a sua compreensão, ela já é plena, ela já é perfeita, então Cristo não faz o menor sentido para ela. Cristo não pode se transformar num talismã, num objeto de poder que você vai lá simplesmente porque ele te dá poder para alcançar a cura, ele te dá poder para comprar um carro, ele te dá poder para qualquer coisa que você queira. Então, nesse tipo de pregação, nesse tipo de igreja, o ego é o senhor de Cristo. Eu quero as minhas coisas, eu não preciso mudar em nada a minha vida, mas eu uso a Cristo para me dar poder para conseguir aquilo que eu já quero. Então, o problema pode estar no seu querer. O problema pode ser justamente aquilo que você quer, como você quer. O problema é que você precisa mudar o seu coração. E nessas igrejas, nesses ambientes, você não precisa mudar nada. Você só ganha um objeto de poder chamado Cristo para poder alcançar tudo que a sua ambição almeja. Todo aquele que não quer mergulhar na sua escuridão, todo aquele que não quer se olhar com honestidade, ver toda a dor, todo o egoísmo e toda a ambição que há ali dentro do coração, deve se manter distante da mensagem do Evangelho. E João fala isso abertamente para confirmar tudo o que estamos dizendo aqui. Lá no capítulo 3, versos 19 e 20, nós vamos ler o seguinte: A luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Muitas vezes eu vejo pessoas dizendo que o Evangelho apresenta essa mensagem muito simplista de pessoas que cometeram todo tipo de erro e de repente se arrependem, né? Mas talvez as pessoas que dizem isso não compreenderam a profundidade desse movimento. O movimento de se olhar com honestidade, de reconhecer a sua falha com humildade, de pedir socorro, de receber o socorro
e de ser transformado por esse socorro. Esse é um processo muito profundo, e as pessoas que dizem que isso é muito simplista, com certeza não experimentaram esse processo, e analisando de fora, elas viram apenas uma pessoa que cometeu muitos erros, se arrependeu e agora se diz cristã e está salva. Mas eu te desafio a fazer esse movimento de se olhar com honestidade, de ousar ver toda a dor, todo o egoísmo, toda a feiura que está dentro do coração humano, reconhecer a sua carência, se lançar aos pés da luz, deixar essa luz te preencher completamente e ser transformado por ela. Não tem nada de superficial nem de simplista nesse sentido que as pessoas tentam dar. Esse é um movimento bastante difícil e o homem está disposto a tentar ganhar o mundo inteiro, mas esse movimento para dentro ele não quer fazer. Para fechar esse vídeo, então, eu quero reler os versos 24 e 25, porque esse trecho ele parece estar perdido entre duas parábolas. Ele parece que cai de paraquedas aqui, então nós precisamos analisar com cuidado, porque ele está intimamente ligado às parábolas anteriores e principalmente à parábola da candeia. Vamos analisar, eu quero ler novamente com você. Também lhe disse, dai atenção ao que eu vis, com a medida com que medis também vos medirão, e ainda vos acrescentarão. Pois ao que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que eu entendo que é o coração desse trecho. Esses discípulos estão sendo expostos a muito conhecimento espiritual, muita verdade profunda está sendo comunicada a eles. Eles estão prestes a ser colocados como veladores, né? Como instrumentos de proclamação do Evangelho, pessoas que vão anunciar o Evangelho a todo mundo. Então é natural que essas pessoas pudessem se ensoberbecer, se envaidecer. Isso aconteceu com os fariseus, né? Pessoas que dominavam as leis de Deus, que conheciam as Escrituras, então se ensoberbeceram e começaram a assumir esse espírito acusador, esse espírito de sair julgando as pessoas, de apontando o dedo, o juiz sem amor, a pessoa que se acha numa posição acima das outras e passa a apontar o dedo. Então o que Jesus está dizendo é: prestem atenção em tudo que vocês estão ouvindo. Com a medida que vocês medirem, vocês serão medidos. Essa advertência, ela chama os discípulos para a responsabilidade do que eles estão recebendo. Aquele que tem mais conhecimento será julgado com maior rigor. Era fundamental que essas mensagens fossem protegidas com essa advertência que chamava a humildade, a responsabilidade. E é assim que eu leio esses dois versinhos que parecem estar perdidos aí. E o verso 25 dá esse equilíbrio, porque ele é um encorajador, né? O verso 25 diz que aquele que tem, mais lhe será dado. Aquele que não tem, até o que tem será tirado. Ou seja, não existe estagnação espiritual no caminho de Cristo. Nós recebemos o Evangelho, crescemos, transmitimos, e quanto mais abertos estamos a receber, mais somos transformados, mais recebemos. E aqueles que não têm, aqueles que se fecham à mensagem, aqueles que não permitem que a mensagem penetre e produza frutos, até o que tem será tirado. Nós temos um exemplo claro disso na história, e um exemplo até imediato ao contexto que estamos estudando. Nós acabamos de falar dos fariseus. Os fariseus eram pessoas que estudavam as Escrituras, pessoas que memorizavam as Escrituras, mas por estarem fechados à revelação de Deus, por estarem com o coração duro, eles não puderam compreender o papel da lei no plano salvífico de Deus. Então, até a lei que eles tinham passa a ser inútil, passa a não ser viva, porque ela fazia parte de um plano maior. E ao abandonar o plano maior, o conhecimento deles começa a definhar, começa a se tornar inútil. Então até o que eles tinham estava sendo tirado. É uma realidade bastante profunda essa que Jesus está trazendo. Não pode haver estagnação. Aquele que tem as suas raízes fincadas em Cristo, ele recebe cada vez mais. Não tem como ele estagnar. Então ele recebe, ele transmite, ele cresce. Temos essa realidade dura de crescimento ou morte. Não há estagnação. Ou a planta cresce, se desenvolve e produz frutos, ou ela definha e morre. Só há vida em Deus. E a vida que vem dele é uma vida dinâmica e é uma vida crescente.
ela não é estagnada. Eu acredito que esse seja o sentido pretendido por esses dois versos que estão aqui dentro da parábola da candeia. Espero que você tenha aproveitado o conteúdo desse vídeo. No próximo a gente conclui o capítulo 4, temos algumas parábolas a analisar. E foi mais uma vez um prazer gastar esse tempo aqui com vocês, bater esse papo com vocês. Se você se sentir à vontade para isso, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, que você deixasse o seu like, se inscrevesse. Tudo isso vai nos ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas, para que ela não fique restrita somente àqueles que já ouviram e ela seja colocada em evidência pelo YouTube para que mais pessoas tenham acesso a ela, ok? A gente se vê, foi um prazer, grande abraço.